O som do medo e o silêncio do poder interior a um instante antes do medo. Um segundo de silêncio onde tudo parece parado, suspenso, como se o universo prendesse a respiração. É nesse momento que o seu corpo sente antes da mente entender. O coração acelera, o ar fica pesado, e a sua alma parece se encolher dentro do peito. O medo é um visitante antigo. Ele não vem para destruir, mas para lembrar quem você é sem disfarces. Só que a maioria das pessoas o recebe da pior forma possível, fugindo, resistindo, negando. Mas o medo tem um propósito secreto. Ele não surge para te derrubar, e sim para te mostrar onde ainda há uma prisão invisível dentro de você. Cada vez que o medo aparece, ele acende uma luz sobre o que ainda precisa ser curado. O problema é que quase ninguém olha para essa luz, todo mundo fecha os olhos e corre. E é exatamente aí que tudo começa a mudar, no instante em que você para de correr. Existe uma frase que muda completamente a forma como o medo age dentro de você. Uma frase simples, mas carregada de poder vibracional. Não é uma oração, nem um feitiço. É um comando energético que o universo entende imediatamente, porque ele é puro, direto e verdadeiro. Quando o medo bater, diga isto: eu estou segura na presença da minha própria luz. Repita em voz firme, sem pressa. Essa é a senha vibracional que realinha o seu campo energético. Quando você diz essas palavras, o medo deixa de ser inimigo, e volta ao lugar certo como uma sombra que se dissolve diante da luz que a criou. O medo só tem força quando você o alimenta com fuga. Quando você para, encara e declara que está segura, o universo entende que você retomou o comando. A energia se reorganiza, e o caos cede espaço à clareza. A maioria das pessoas tenta lutar contra o medo usando pensamento positivo. Mas pensamento positivo sem vibração é só tinta sobre rachadura. A cura real acontece quando você sente o poder nas palavras que diz. Quando a emoção e a intenção se alinham, você fala na língua que o universo entende. Pense nisso, o medo é uma frequência baixa, densa, cheia de ruído. As palavras certas agem como uma frequência de neutralização. É como tocar uma nota pura num instrumento desafinado, o som se organiza, e tudo volta ao tom certo. Florence costumava dizer que o medo é a fé invertida. A mesma energia que cria milagres, quando mal direcionada, cria desespero. A diferença está apenas em como você usa a palavra. E talvez ninguém tenha te ensinado isso, mas o medo não precisa desaparecer para você vencer, ele só precisa entender que não manda mais. Quando você sentir o medo, feche os olhos, inspire profundamente e diga em voz baixa: eu estou segura na presença da minha própria luz. Perceba a mudança imediata. O corpo relaxa, o coração desacelera, e há uma sensação de retorno. É como se o seu espírito dissesse: eu voltei, porque o medo é apenas o lembrete de que, por um instante, você esqueceu da sua força. E quando você se lembra, o universo se realinha. Há um campo invisível em torno de você que responde a cada palavra, a cada emoção, a cada pensamento. Quando você pronuncia palavras de poder com sentimento real, esse campo se expande. Ele se ilumina. Ele te protege. E o medo, que antes era um grito, se transforma num sussurro distante. É nesse silêncio que o poder nasce, o poder de quem aprendeu a conversar com o invisível. A raiz invisível do medo e o espelho da mente. O medo, no fundo, não nasce do que está fora. Ele nasce de um reflexo distorcido. Dentro da mente, um espelho antigo, cheio de rachaduras emocionais, onde você ainda se vê pequena, indefesa, incapaz. Esse espelho é construído aos poucos, desde a infância. Cada vez que alguém te disse não vai dar certo, você não é boa o bastante, o mundo é perigoso, um pedaço dessa crença se fixou em você como uma sombra. E o medo é apenas o eco dessas vozes antigas. Ele não está te dizendo o que vai acontecer, está te mostrando o que você ainda acredita sobre si mesma. A mente é um espelho vibracional. Ela reflete o que você sente, e o universo reflete o que a sua mente emite. É um ciclo que só se rompe quando você percebe que não é o espelho, e sim a luz que o atravessa. Há uma verdade profunda aqui: o medo não é o problema, o apego a ele é. Você se acostumou a acreditar que, se sentir medo, é porque algo está errado. Mas o medo também pode ser um convite energético. Ele aparece para revelar a parte de você que está pronta para evoluir, mas ainda resiste. Toda
Transformação espiritual começa com uma fricção, e o medo é essa fricção entre o velho e o novo. Ele marca o ponto exato onde a sua alma quer crescer. Por isso, quando o medo bater, em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, pergunte: o que em mim ainda acredita que eu não sou capaz? Essa pergunta muda tudo. Ela tira o foco do externo e devolve o poder para dentro. Ela transforma o medo de inimigo em mestre. E quando você escuta o medo com essa presença, algo muda na vibração. O medo começa a se dissolver porque não encontra resistência. A energia dele é absorvida pela luz da consciência. O medo, quando aceito, se transforma em clareza. E clareza é poder. Há um momento em que você percebe: o que te assusta, na verdade, não é o perigo, é a ideia de perder o controle. Mas o controle é uma ilusão criada pela mente para tentar se sentir segura. A alma, porém, nunca precisou de controle, ela vive em fluxo, em entrega, em confiança. E é por isso que, quando você diz: eu estou segura na presença da minha própria luz, o universo responde. Porque essa frase é o oposto da resistência. Ela é a aceitação suprema, o reconhecimento de que você é maior do que o medo que sente. Imagine o medo como uma névoa escura em torno de você. Cada vez que você tenta lutar, ela se adensa. Mas quando você para e diz com firmeza: eu estou segura, a névoa se desfaz. Porque a luz não precisa lutar contra a escuridão. Ela apenas se acende, e a escuridão desaparece. É assim que o universo funciona. Não há confronto, há frequência. E o medo é apenas uma frequência baixa que não resiste à vibração da verdade. No instante em que você muda o seu estado interno, toda a realidade começa a se reorganizar ao redor dessa nova vibração. Situações se acalmam, pessoas se afastam, caminhos se revelam. O que parecia caos vira direção, e o que parecia castigo vira libertação. O medo é o portal, mas só passa por ele quem ousa ficar em silêncio o suficiente para ouvir o que há do outro lado. O poder oculto de transformar o medo em força há um instante, silencioso e quase imperceptível, em que o medo deixa de te dominar e começa a te servir. Esse instante acontece quando você decide não fugir. Quando, pela primeira vez, em vez de correr, você olha o medo nos olhos. Não para enfrentá-lo com raiva, mas para compreendê-lo com presença. Porque o medo não veio para te destruir. Ele veio para te revelar. O que o medo teme não é o perigo, é a sua luz. Porque quando você desperta, ele perde o poder. É isso que quase ninguém entende. O medo é uma energia neutra. Você é quem decide o que ela vai se tornar. Se você resiste, ela te consome. Mas se você acolhe, ela te expande. Todo medo contém, em sua essência, uma reserva imensa de força espiritual. Pense nisso: se algo tem o poder de te paralisar, imagine o quanto de energia ele carrega. Agora imagine essa mesma energia convertida em confiança, em ação, em fé. Isso é alquimia emocional. Transformar o medo em força é o ato mais poderoso que um ser humano pode praticar. É o que diferencia quem vive reagindo daquelas almas que vivem criando. E o segredo é simples mas profundo. Não se trata de eliminar o medo, e sim de transmutar a vibração. Toda vez que o medo aparecer, você diz com firmeza: eu vejo você, eu acolho você, mas eu escolho a luz. Essas palavras são mais do que frases, são comandos vibracionais. O universo responde à vibração da escolha, não à vibração da fuga. Quando você escolhe a luz no meio da escuridão, o medo se transforma em combustível. Ele passa a te impulsionar para frente, como o vento que empurra a vela de um barco. Ele não desaparece, ele muda de função. E a energia que antes te travava agora te move. A dor vira propósito, a dúvida vira clareza, a fraqueza vira poder. É nesse ponto que você percebe: nada externo precisa mudar. O que muda é o estado de consciência. Você não precisa de coragem para agir. Você precisa agir para descobrir que já era corajosa. O medo tenta te convencer de que ele é um muro, mas ele é apenas uma cortina de fumaça. Quando você atravessa, descobre que atrás dela há espaço à vida, à expansão. A mente grita: e se der errado? A alma sussurra: e se for exatamente o que você precisava? Esse é o diálogo que define o rumo da sua realidade. O que você escolhe acreditar cria a experiência que virá. Por isso, da próxima vez que o medo vier, não diga: estou com medo. Diga: a energia do medo está aqui, e eu escolho transformá-la em poder.
você vai sentir algo diferente. O corpo se acalma, o peito se abre, a respiração volta ao ritmo natural, porque quando você muda o significado, o corpo obedece, e o universo também. Lembre-se, você é o campo que define o significado. Nada tem poder sobre você, até que você dê um nome e acredite nele. Então, renomeie o medo, chame-o de portal, chame-o de oportunidade, chame-o de iniciação, e quando fizer isso, observe o que acontece. O que antes te paralisava começa a te guiar. O que antes te assustava começa a abrir caminho. Você sente uma presença maior tomando conta, uma vibração de paz, força e certeza. É a energia do Eu Sou, a presença divina dentro de você, lembrando quem você sempre foi. Quando o medo bater, feche os olhos e repita com firmeza: nada externo me ameaça. Eu sou a presença que observa. Eu sou a luz que dissolve. Essa é a chave. Não é sobre eliminar o medo, é sobre lembrar quem você é na presença dele. E nesse momento, o medo se ajoelha diante da consciência, porque ele cumpriu seu papel, te trouxe de volta para casa. Quando o medo se ajoelha diante da fé, existe um instante misterioso em que o medo simplesmente se cala. Não porque desapareceu, mas porque reconheceu algo maior. Esse instante acontece quando a frequência da fé se eleva dentro de você. O medo tenta resistir. Ele grita, ele inventa histórias, ele mostra cenas na sua mente que parecem reais. Mas chega um ponto em que a luz se torna tão intensa que ele se curva. Inevitavelmente, porque nenhuma sombra pode permanecer diante de uma consciência desperta. É nesse ponto que a fé deixa de ser uma palavra bonita e se torna uma força viva. Você sente o corpo vibrar diferente. O ar parece mais leve. A mente, que antes te arrastava para o abismo, agora se rende à presença. E você percebe, não é o medo que vai embora. É você que volta para o centro. Você volta para o seu poder. E quando a sua presença se afirma, o medo se ajoelha. A fé não é ausência de medo. A fé é a decisão de caminhar mesmo com o medo ao lado, mas sem deixá-lo guiar. Ela é uma voz firme que diz: eu escolho confiar, mesmo sem entender o caminho. A cada vez que você escolhe confiar, uma nova realidade se desenha ao seu redor. Porque o universo não responde às suas palavras, ele responde à sua vibração. E a vibração da fé é a assinatura da criação. Tudo começa a mudar quando você para de pedir e começa a declarar. Quando você deixa de mendigar e passa a lembrar quem você é. Você não está aqui tentando merecer algo. Você está aqui para manifestar o que já é seu por direito energético. O medo se alimenta da dúvida, mas a fé é o fogo que consome toda dúvida. Ela não precisa de provas, ela cria as provas. E quando a fé se instala, o impossível começa a parecer natural. Talvez, neste exato momento, algo dentro de você ainda diga: mas e se não der certo? E a resposta silenciosa da alma é: e se der certo de um jeito ainda maior do que você imagina? Essa é a voz da fé. E é nesse diálogo interno que o destino muda. A fé não é uma fuga, é um estado vibracional de rendição consciente. É quando você entende que o controle é pequeno demais para o tamanho da sua alma. E entrega o medo, não por desistência, mas por confiança. Você não está sozinha. Nunca esteve. A vida inteira, o universo te observou, esperando o momento em que você se lembraria de quem é. E esse momento é agora. Cada vez que o medo bater à sua porta, não se esconda. Abra com serenidade e diga: eu reconheço você, mas quem comanda agora é a minha fé. Você vai sentir a energia mudar instantaneamente. O peito se abrir, os ombros relaxarem, o coração aquecer. É a vibração do realinhamento. É a luz interna tomando o comando novamente. E o mais bonito acontece logo depois. As situações que antes te assustavam começam a perder força. Os pensamentos de insegurança se tornam suaves, como ecos distantes. As portas que pareciam fechadas começam a se abrir. Porque o medo não era o inimigo, ele era o guardião do portal. E o portal se abre quando você escolhe passar com fé. A fé é o código secreto da criação. Ela conversa diretamente com o campo quântico do universo. Enquanto o medo tenta prever o futuro, a fé o cria. Quando você vibra fé, o universo reorganiza circunstâncias, pessoas e oportunidades. As coincidências começam a se alinhar, as respostas aparecem, os sinais se multiplicam. E você entende: o medo não tinha poder. Era apenas o reflexo de um coração que tinha esquecido que
É divino. Agora o medo ajoelha, e você se ergue. Com a cabeça erguida, o olhar firme e a alma em paz. Você não precisa mais provar nada. A sua vibração fala por você. A fé se torna o seu campo natural. E nesse campo, o impossível não existe. A escassez perde sentido. A dúvida se dissolve. Porque quem vive na vibração da fé já está em sintonia com a fonte de tudo. Então respire fundo. Sinta essa verdade em cada célula. Eu sou a fé em movimento. Eu sou a luz que o medo respeita. E nesse instante, algo muda no ar. O medo se ajoelha. A fé assume o trono. E o universo sorri porque agora, finalmente, você lembrou do seu poder. O código da vibração, como o universo entende a sua energia antes das palavras, antes de qualquer palavra, antes de qualquer pensamento, existe uma vibração. Ela é o idioma original do universo, a frequência silenciosa que traduz tudo o que você sente, mesmo o que você tenta esconder. O universo não entende frases, ele entende campos. E cada emoção sua é uma senha vibracional que o cosmos decodifica com precisão absoluta. Você pode dizer, eu confio, mas se vibra dúvida, o universo escuta insegurança. Você pode afirmar, eu sou próspero, mas se sente escassez, o universo capta falta. Ele não julga, não pune, não decide, apenas reflete o som energético que você emite. É como se cada pessoa tivesse uma assinatura invisível, uma trilha sonora própria que toca 24 horas por dia. E essa trilha chama para perto dela tudo o que vibra na mesma nota. Por isso, não é sobre pedir, é sobre sintonizar. O universo não responde à força das suas palavras, mas à pureza da sua vibração. Imagine um rádio antigo. Você gira o botão, e o som chiado começa a se transformar até encontrar a frequência certa. Quando sintoniza, a música fica clara, perfeita, viva. A energia funciona da mesma forma. Você é o transmissor. A sua emoção é a frequência. E o universo é o campo que amplifica o que você emite. Quando a fé se instala, como vimos antes, o som muda. A vibração se eleva, e tudo o que não combina com essa nova frequência começa a se dissolver naturalmente. Pessoas se afastam, situações se encerram, caminhos se abrem. E é aí que muitas pessoas confundem, acham que estão perdendo algo, quando na verdade estão afinando o instrumento. O universo não te tira nada, ele apenas remove o que está fora da sua nova vibração. Ele está em perfeita coerência com a energia que você mantém. E essa é a chave. O universo não responde ao que você quer, mas ao que você é enquanto vibra. Há um segredo antigo que Florence Scovel Shinn costumava repetir. Não é o que você deseja, é o que você aceita. Aceitar é vibrar em harmonia com aquilo. Quando você diz, eu aceito a abundância, mas ainda sente culpa por recebê-la, a vibração se quebra. Mas quando você diz, eu aceito com leveza, com amor, sem medo, o universo entende, ela está pronta. A vibração é o idioma das dimensões invisíveis. Ela fala antes do som, viaja além do tempo, e molda a matéria. É por isso que a manifestação não é mágica, é matemática energética. Tudo o que existe, antes de aparecer, vibrou primeiro em algum ponto. Um pensamento, um sentimento, um desejo, todos são pequenas faíscas de energia, que começam a se condensar, até virarem realidade. Por isso, a pergunta não é o que você quer, mas o que você está vibrando agora? Você pode desejar amor, mas vibrar solidão. Pode desejar prosperidade, mas vibrar preocupação. E o universo, sendo um espelho perfeito, apenas devolve o som que escuta. Então, se você quer mudar a sua vida, mude o seu som interno. Não o que você fala, o que você sente enquanto fala. Não o que você pensa, o que você acredita por dentro, mesmo em silêncio. Há um código escondido na vibração, a coerência. Tudo o que é coerente se manifesta rápido, porque o universo ama a harmonia. Quando suas emoções, pensamentos e palavras vibram a mesma nota, o campo se abre. A energia flui sem resistência, e o invisível começa a tomar forma. Mas quando você pensa uma coisa, sente outra e diz uma terceira, o campo entra em ruído. E o ruído é o que chamamos de bloqueio. Nada está realmente travado, apenas fora de sintonia. É por isso que a prática da gratidão, da oração e da afirmação funcionam não pelas palavras, mas pela vibração emocional que carregam. A gratidão vibra a abundância. A fé vibra certeza. O amor vibra criação. E tudo o que vibra alto atrai o que é leve, rápido, vivo.
Quando você começa a sentir antes de ter, o universo entende, ela já vibra o que deseja. Então, é real. E o invisível começa a se movimentar a seu favor. Pessoas que estavam distantes reaparecem, oportunidades surgem do nada, respostas chegam em coincidências sutis. Nada disso é acaso, é alinhamento. O código da vibração é simples, mas exige consciência. Não é sobre pensar positivo, é sobre sentir verdadeiro. Quando você sente, o universo responde. Quando duvida, o campo se confunde. Mas quando você se entrega, a criação flui. O universo é como um maestro invisível. Ele rege a sua sinfonia interior e amplifica o som que você decide tocar. E cada emoção é uma nota nessa melodia cósmica. O medo toca em tom menor. A fé vibra em tom maior. E o amor é a harmonia que unifica tudo. Por isso, observe o que você sente antes de falar. Respire antes de pedir. Sinta antes de agir. Porque o universo já está escutando o seu campo antes mesmo que o som saia da sua boca. A vibração é o idioma da criação. E quando você fala essa língua com consciência, nada te é negado. Porque tudo o que vibra com verdade, encontra seu caminho de volta até você. O universo entende a sua energia antes das suas palavras. Então fale menos, sinta mais. Peça menos, confie mais. Controle menos, permita mais. No silêncio da vibração alinhada, a vida se organiza. E quando tudo parece finalmente calmo, é porque o universo entendeu o recado. Se você sentiu algo nesse vídeo, escreva nos comentários. Eu vibro a linguagem do universo. Quando a vibração muda, o destino muda. Tudo o que acontece na sua vida é resposta de uma vibração. Nada é aleatório, nada é coincidência. O universo é matemático, mas sagrado. Ele calcula não o que você quer, mas o que você vibra. E é por isso que, às vezes, você reza, pede, planeja, e nada acontece. Porque a vibração ainda não mudou. O destino não é algo escrito em pedra, é uma frequência em movimento. E cada escolha sua é um ajuste fino nessa frequência. Quando você muda o sentimento, muda a vibração. Quando muda a vibração, o campo responde. E quando o campo responde, o destino se transforma. Você já reparou como a vida parece repetir padrões? Relacionamentos que terminam do mesmo jeito, contas que aparecem de novo, pessoas que somem, sonhos que sempre ficam para depois. Nada disso é castigo, é vibração. O universo só repete o que você ainda não curou. Mas quando você muda o que sente, mesmo que nada lá fora pareça diferente, algo no invisível começa a se reorganizar. É como se o universo dissesse: agora ela entendeu a lição. Vamos mudar o enredo. E então, o impossível se move. Aquele emprego que nunca vinha aparece. Aquela pessoa que parecia distante volta. Aquela sensação de vazio dá lugar a uma paz inexplicável. Não é sorte, é sintonia. O universo responde com precisão absoluta ao seu novo campo energético. E essa resposta, às vezes, vem em forma de silêncio. Porque o silêncio também é resposta. Às vezes, é o intervalo entre o velho e o novo, o espaço onde o universo reorganiza tudo para que a nova vibração encontre espaço para se manifestar. O medo, nesse ponto, tenta te fazer desistir. Sussurra: nada está acontecendo. Mas é mentira. Está tudo acontecendo dentro de você. E quando dentro muda, fora se curva. As pessoas pensam que o destino é controlado por ações. Mas não é. As ações são apenas ecos da vibração. Quando a vibração muda, as decisões mudam, as oportunidades mudam, e até o tempo parece se reorganizar a seu favor. O destino não é sorte, é correspondência. Florence costumava dizer que você não atrai o que quer, mas o que você é. E o que você está vibrando agora. Então, se quiser mudar o amanhã, mude-o agora. Não é preciso esperar o mundo se transformar, basta mudar a sua nota no campo da criação. O universo é como um espelho vivo. Se você sorri, ele sorri de volta. Se você duvida, ele se fecha. Mas se você vibra certeza, ele conspira. Ele responde à coerência, não à pressa. À confiança, não ao desespero. Tudo o que você deseja já existe em alguma linha do tempo e a ponte que te leva até lá é a sua vibração. Quando você muda o campo, muda de caminho. E o destino, que parecia fixo, se move para te encontrar. É por isso que a transformação verdadeira nunca começa com o que você faz,
mas com o que você sente. Você não precisa se esforçar tanto, precisa se alinhar. A vibração é o atalho do universo. Quando você eleva a energia, o impossível perde o nome. A sincronicidade vira rotina, e a vida começa a te surpreender com coincidências que parecem milagres, mas são apenas respostas. O universo nunca erra a entrega. Ele devolve exatamente o que o seu campo pede. Se você vibra medo, ele te mostra razões para temer. Se você vibra escassez, ele confirma a falta. Mas se você vibra fé, ele abre caminhos que você nunca imaginou. A vibração é o idioma secreto entre você e o destino. O destino não é sorte, é frequência. Quando a frequência muda, tudo muda. O que antes parecia pesado começa a fluir. O que era difícil começa a se abrir. O que era dúvida vira clareza. E você entende que nunca foi o mundo que te prendia, era a vibração que te mantinha na mesma história. Agora imagine se você começasse a vibrar como se já tivesse o que deseja. Imagine sentir-se próspera antes do dinheiro chegar. Amada antes do amor aparecer. Plena antes da resposta vir. O universo entenderia assim: ela já está vibrando o que pede. Então, o destino dela mudou. E muda mesmo, porque nada resiste à coerência de um coração alinhado com a fé. A energia não mente, ela cria. Você é o ponto de partida de todas as mudanças que deseja. Não está esperando o destino está esperando você mudar de frequência. Hoje, respire fundo e diga a si mesma: eu mudo a minha vibração, e o meu destino muda comigo. Sinta o peso sair, a leveza entrar, o coração se abrir. Este é o instante em que o universo escuta e diz: sim, agora ela entendeu. A partir daqui, nada mais será igual, porque uma nova vibração cria uma nova vida, e o universo inteiro se curva diante de quem decide vibrar luz. Se você sentiu essa energia, escreva nos comentários: minha vibração muda, e meu destino também. O silêncio da manifestação. Quando o universo trabalha em segredo, há um momento em toda jornada espiritual em que o universo se cala. Não há sinais, nem respostas, nem movimentos aparentes. O que antes parecia fluir de repente para. As portas ficam fechadas, o telefone não toca, o céu parece mudo. E você se pergunta: será que tudo aquilo que senti foi apenas imaginação? Mas o silêncio do universo não é ausência. É preparação. É o intervalo sagrado entre o pedido e a manifestação. É quando o invisível se move, ainda que seus olhos não vejam. O universo trabalha em segredo, porque a energia da criação precisa de silêncio para ganhar forma. É no vazio que o som da vibração se expande. É no escuro que a semente germina. É na pausa que a música se prepara para o próximo acorde. Quando o universo silencia, é sinal de que algo está sendo reescrito em planos que a sua mente não alcança. E é aí que a maioria desiste, porque confunde silêncio com abandono. Mas o silêncio nunca é abandono. É o som da reorganização divina. Florence Scanlon dizia: o invisível trabalha em silêncio. Não há ruído na criação. Você não escuta o sol nascer, nem ouve as flores abrindo. Mas elas estão ali, crescendo, cumprindo seu propósito. Assim também é a manifestação. Ela acontece em camadas sutis, até se tornar visível. O universo não esqueceu de você, ele está apenas sincronizando o tempo. Tudo precisa acontecer na hora certa, com as pessoas certas, sob a vibração certa. E esse encaixe exige silêncio. O silêncio é a prova de fé. É o teste do coração. É quando o universo observa se a sua vibração se mantém firme mesmo sem evidências. Se você continua confiando, mesmo sem ver. Porque a fé verdadeira não precisa de sinais, ela cria os sinais. É nesse ponto que muitos voltam a vibrar medo, dúvida e ansiedade. Mas os sábios aprendem a descansar no invisível. Eles sabem que a energia já foi enviada, que o pedido já foi entendido, que a resposta já está a caminho, e que, enquanto o universo organiza o resultado, o melhor que você pode fazer é vibrar em paz. A paz é o solo onde as manifestações florescem. A ansiedade é o vento que arranca as sementes antes da hora. Por isso, quando tudo ficar em silêncio, não se apresse, não duvide. Não mude o comando vibracional, apenas expire e diga: eu confio, mesmo sem ver. É nesse exato instante que o universo começa a acelerar, porque quando você vibra confiança no meio do nada, o campo entende, ela já vibra como se tivesse. Então, é real, e o invisível começa a se condensar.
Pessoas se movem sem saber por quê. Situações se alinham. Caminhos que pareciam impossíveis começam a se abrir, silenciosamente. E quando você menos espera, aquilo que parecia distante se torna natural. A manifestação é uma dança, e o universo conduz cada passo com perfeição. Mas, para que ele dance com você, é preciso entregar o controle. É preciso confiar no ritmo invisível, mesmo quando não há música audível. O silêncio é o som da manifestação amadurecendo. É o momento em que a energia se estabiliza, o campo se firma, e o resultado começa a nascer. Não há como apressar o que está sendo divinamente preparado, mas há como atrasar duvidando. Então, quando o silêncio vier, escolha o contrário. Escolha agradecer. Escolha sentir gratidão antes de ver o resultado. Escolha acreditar que o universo trabalha melhor quando você para de interferir. Você não precisa empurrar o rio, apenas permitir que ele corra. E o rio da vida sabe exatamente para onde está indo. Cada segundo de espera é parte da criação. O silêncio não é o fim, é o ventre do novo começo. Quando tudo parecer parado, feche os olhos e diga baixinho: eu sei que está acontecendo, mesmo que eu não veja. E sinta a energia mudar. O corpo relaxa, a mente se acalma, o coração se abre. Esse é o sinal de que você entrou no estado vibracional certo, o da confiança, porque confiar no invisível é a forma mais poderosa de manifestar o visível. E é nesse estado que o universo trabalha com mais intensidade, em silêncio, com perfeição, com amor. Um dia, você vai olhar para trás e entender: o silêncio foi o período mais fértil da sua jornada. Foi ali que o milagre começou a ganhar forma. E nesse momento, você vai sorrir e dizer: agora eu entendo. O universo nunca me ignorou. Ele só trabalhava em silêncio. Se essa mensagem falou com a sua alma, escreva nos comentários: eu confio no silêncio do universo. A entrega quando você para de buscar e começa a atrair a um instante em que o buscador se cansa, não de sonhar, mas de correr. Não de querer, mas de tentar controlar o que nunca esteve sob seu domínio. E é exatamente nesse ponto, quando a alma suspira e solta o peso, que o milagre acontece. A entrega não é desistência, é sabedoria. É quando você entende que não precisa mais empurrar a vida, porque a vida já sabe para onde te levar. É quando você para de correr atrás e começa a caminhar com o universo. Durante muito tempo, te ensinaram que conquistar era lutar. Mas o campo energético da manifestação não responde à força, ele responde à vibração. Tudo o que é seu se aproxima quando você vibra em harmonia, não quando você tenta dominar o fluxo. O universo não entende o desespero de quem pede implorando. Ele entende a confiança de quem sabe que já é merecedor. A energia da entrega é a vibração mais poderosa que existe, porque ela nasce da certeza de que você já tem o que busca, só ainda não viu. Enquanto você busca, você vibra a ausência. Enquanto você deseja demais, você diz ao universo: eu ainda não tenho. E o universo responde fielmente à sua vibração. Então continue sem ter. Mas quando você se entrega, tudo muda. Porque a entrega é a fé em movimento. É o ponto em que você solta o controle e deixa o universo dançar no seu ritmo. É o instante em que o campo percebe: ela finalmente entendeu. Ela não precisa caçar, porque ela já é. É aqui que a energia se transforma em magnetismo. Tudo o que antes você corria atrás começa a vir na sua direção. O amor, o dinheiro, as oportunidades, a paz, tudo começa a fluir, como se o universo tivesse te encontrado no mapa vibracional da abundância. A entrega é o portal da atração, e só se abre para quem tem coragem de soltar. Soltar o medo, soltar o controle, soltar o como e o quando. Soltar a necessidade de provar, de entender, de garantir. Porque o universo não precisa de explicação, ele precisa de espaço. E quando você solta, você cria espaço. Espaço para o novo, espaço para o divino agir. E o divino só age onde a entrega. Muitas vezes, você segura tanto o sonho com medo de perdê-lo, que o sufoca. Mas quando solta, ele respira. E quando respira, floresce. O ato de soltar é um ato de amor por você e pela vida. É declarar: eu confio tanto, que não preciso segurar. É assim que se manifesta o que é verdadeiro. Porque o que é seu não vai embora, quando você solta, ele volta com mais força. A entrega é o campo da permissão. E quando você permite, o universo realiza.
Você já percebeu que tudo o que você tentou controlar se tornou pesado? E tudo o que você deixou fluir veio com leveza? Isso não é acaso. É a prova de que a vibração da entrega é a frequência natural da criação. A vida não quer te ver lutando, quer te ver confiando. Porque a luta vibra medo. E o medo fecha caminhos. Mas a entrega vibra amor. E o amor é o imã do impossível. Entregar-se é dançar com o universo, sem tentar conduzir a música. É fechar os olhos e sentir que cada passo, cada pausa, cada virada está no compasso certo. Mesmo quando você não entende, o universo entende. Mesmo quando parece errado, há algo sendo realinhado. Mesmo quando dói, há algo sendo curado. A entrega não é o fim da ação, é o início da sintonia. Você não para de agir, mas passa a agir com direção, guiado por uma força maior. Você se move pelo impulso do espírito, não pela ansiedade da mente. É aqui que o impossível começa a parecer natural. As respostas aparecem, as portas se abrem, as pessoas certas te encontram sem esforço, e o que antes parecia inalcançável se aproxima com doçura, como se sempre tivesse sido seu. A entrega é o ponto em que o universo respira por você. É o momento em que o eu quero se transforma em eu confio. E tudo começa a fluir na frequência da certeza. Você começa a perceber sinais em todo lugar, palavras, músicas, encontros, coincidências. Nada é por acaso. Tudo se alinha porque agora você está vibrando em confiança. E o universo responde à confiança como um espelho responde à luz. Quando você vibra e entrega, o universo diz, ela está pronta. E então, o que antes demorava começa a chegar sem esforço. Você não precisa mais correr atrás, a energia vem até você. Você se torna o centro do campo, e tudo gira ao seu redor. A entrega é a coroação da fé. É o estado de quem aprendeu que não há o que perder, porque tudo o que é real nunca se vai. É o momento em que o coração se alinha com a alma, e tudo volta a fluir. Feche os olhos agora e respire. Sinta o ar entrar e sair dos pulmões. Perceba como o simples ato de respirar já é uma prova da entrega. Você não precisa controlar o ar para que ele venha. Ele simplesmente vem. Assim também é o fluxo da vida. Ele sempre sabe quando chegar. Confie, solte, entregue. O universo não falha com quem vibra. Amor e certeza. A frequência da gratidão, a energia que multiplica tudo o que você tem. Existe uma vibração que muda tudo. Ela não depende do que você tem, mas de como você olha para o que tem. É a frequência da gratidão, o ponto exato onde o universo entende que você está pronto para receber mais. A maioria das pessoas passa a vida esperando algo grande acontecer para, só então, agradecer. Mas o segredo é o oposto. É quando você agradece antes que o grande chega. Porque a gratidão não é reação. É criação. Gratidão é o som que o universo mais entende. Ela diz, em linguagem vibracional, eu reconheço a abundância, mesmo que ela ainda não tenha forma. E o universo responde com mais daquilo que você reconheceu. A escassez é um estado de esquecimento. É quando você se desconecta do fluxo e começa a acreditar que falta algo. Mas a gratidão é o fio que reconecta você ao todo. Ela lembra o universo de quem você é, uma parte inseparável da fonte. Quando você vibra gratidão, você ativa o campo da multiplicação. Tudo o que está ao seu redor começa a responder. O dinheiro que parecia pouco começa a render. As pessoas que pareciam distantes começam a se aproximar. A vida começa a sorrir de volta. É impossível ser grato e viver na escassez ao mesmo tempo, porque a gratidão muda o foco e o foco cria a realidade. O que você foca, expande. Se foca na falta, ela cresce. Se foca na bênção, ela floresce. Quantas vezes você acordou já pensando no que falta? No boleto, na conta, no medo, no problema? E quantas vezes você acordou e pensou, eu ainda estou aqui, eu respiro, eu tenho mais um dia. A diferença entre esses dois pensamentos é o ponto onde o universo decide como vai te responder. A gratidão é uma escolha, e quando ela se torna um hábito, a vida inteira muda de cor. Florence Scovel dizia, o homem que agradece antes de receber demonstra fé, e a fé é a ponte entre o invisível e o visível. Agradecer é afirmar, eu confio no fluxo. É dizer, mesmo que eu não veja, eu sei que está vindo. E o universo nunca ignora essa vibração. A gratidão é a linguagem dos mestres. Ela dissolve a resistência, cura o medo, e transforma o coração em um imã de milagres.
Quando você agradece, o universo entende que você já aprendeu a lição e está pronto para a próxima bênção. Mas atenção, gratidão não é falsidade vibracional. Não é dizer obrigado da boca para fora, enquanto o coração reclama por dentro. O universo não escuta palavras, escuta frequência. E a frequência da gratidão só vibra quando você realmente sente. Experimente agora mesmo. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Sinta o ar entrando, o coração batendo. Perceba a vida em você, a movimento, a energia. Isso já é motivo suficiente para agradecer. Quando a mente diz falta, o coração pode responder tem ar, tem tempo, tem chance. A gratidão transforma o ainda não em já é. É nesse ponto que o milagre se manifesta quando você agradece pelo invisível. Quando você diz obrigado por algo que ainda não aconteceu, o universo entende que você já acredita e se apressa para confirmar a sua fé. Tudo o que é grato cresce. Tudo o que é esquecido enfraquece. A gratidão é como a luz do sol, ilumina o que toca, aquece o que alcança, desperta o que estava adormecido. Há pessoas que dizem, mas eu não tenho motivos para agradecer. E é justamente por isso que a vida delas não muda, porque o universo só multiplica aquilo que você reconhece. Se você reconhece falta, ele multiplica a falta. Se você reconhece bênção, ele multiplica a bênção. A gratidão é a semente da prosperidade. Plante-a todos os dias mesmo em meio ao deserto, porque o solo da vida responde à fé, não há dúvida. E quem agradece antes da chuva, colhe flores antes do tempo. Helena, aquela mulher da história anterior, aprendeu isso da forma mais simples. Quando começou a agradecer pelo pouco, o pouco se transformou em muito. Ela entendeu que o universo não responde à quantidade, mas à vibração. E a vibração da gratidão é a frequência mais pura da abundância. Então, a pergunta é: você agradece o suficiente? Não com palavras, mas com sentimento? Você olha ao redor e reconhece o milagre de estar vivo? Cada segundo é uma prova de que o universo ainda acredita em você. E cada vez que você diz obrigado com verdade, o universo diz de volta, então toma mais. Agradecer é abrir espaço para o novo. É limpar a mente do medo e o coração da dúvida. É o ato mais simples e mais poderoso que existe. Hoje, antes de dormir, feche os olhos e diga: obrigado, universo, por tudo o que já é meu, mesmo o que eu ainda não vi. Diga isso com fé, com calma, com amor. E amanhã, observe, algo vai mudar. Uma leveza, um sinal, uma coincidência. Porque o universo sempre responde à vibração da gratidão. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários: eu vibro na frequência da gratidão. Deixe o seu like, inscreva-se no canal Energia da Palavra e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa lembrar que tudo começa a mudar quando você diz, de alma aberta, obrigado.